O milionário se choca ao ver a mendiga negra ler para seu filho autista na noite. Lucas caminhava pelas ruas molhadas da metrópole, a chuva caindo em um ritmo constante, pitadas de luz refletindo nas poças como estrelas perdidas. Ele era um homem cercado de luxo e poder, mas com uma solidão palpável, como uma sombra que o acompanhava. O mundo que construíra ao seu redor era repleto de bens materiais, mas seu coração estava vazio. A noite tinha uma magia estranha, e ele se permitiu flutuar entre os pensamentos, a mente vagueando distante. De repente, algo chamou sua atenção. Ali, sob uma lanterna amarelada esquecida ao lado de um muro, estava Maria, uma mulher negra, sua pele brilhando sob a luz suave, imersa na leitura de um livro para um pequeno garoto. O filho, com os olhos cheios de estrelas, escutava atentamente, sua mente viajando para mundos diferentes. O contraste era gritante. Enquanto Lucas vestia um terno caro e carregava o peso de suas escolhas, Maria parecia viver a simplicidade em sua forma mais pura. A cena era uma pintura de amor e dedicação, e Lucas não conseguiu desviar o olhar. As palavras saíam da boca de Maria como música, e ao ouvir a história, um nó se formou em sua garganta. O universo íntimo daquela mulher e seu filho parecia irradiar uma autenticidade que Lucas nunca conhecera. Cada risada da criança era uma chamada à vida. O milionário se sentiu desarmado diante daquela relação. Um amor que não se importava com contas bancárias ou status social. Como poderia alguém tão próximo da extrema pobreza emanar tanta riqueza emocional? De repente, o silêncio foi quebrado. Um homem familiar surgiu, seu olhar maligno iluminado pela luz rubra de um semáforo. Era Carlos, um rival antigo que conhecia os segredos mais obscuros de Lucas. Suas fraquezas. Ainda se entregando a um conto de fadas, Lucas? Ele zombou, os olhos brilhando de malícia. Lucas sentiu um arrepio. O passado o alcançava. Carlos sabia que, se quisesse, poderia devastar a frágil conexão recém-nascida entre ele e Maria. Um comentário insinuante poderia desviar tudo. Ele poderia simplesmente mencionar a verdadeira paternidade do menino e tudo ruiria. O coração de Lucas batia descompassado, uma luta interna se estabelecendo. Ele poderia abandonar a vida superficial que construíra e se arriscar a sentir. Era arriscado se deixar levar por aquele amor inesperado, mas a ideia do que Carlos poderia fazer o paralisava. As vozes ao redor, murmúrios de quem passava, davam um tom dramático à cena. Maria olhou para Lucas, confusa, enquanto ele lutava contra o que sabia que precisava fazer. O brilho da lanterna parecia pulsar em sintonia com seu coração. Naquele instante, tudo parecia escuro e nebuloso. Ele queria proteger Maria e seu filho, mas isso significava encarar seus medos e o passado? Qual desses caminhos levaria à verdadeira liberdade? A história apenas começou, pensou Lucas, enquanto a tensão aumentava. O futuro estava sobre eles como uma tempestade prestes a eclodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria se levantou, percebendo Lucas pela primeira vez. Seus olhares se cruzaram, e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Ela viu um homem atormentado, mas algo em seu olhar a fez hesitar. O que ele queria ali? O silêncio pairava entre eles, até que Lucas começou a caminhar na direção dela. Carlos, em um canto,
Sorria, como se soubesse de um segredo obscuro que poderia arruinar tudo. O coração de Lucas pulsava no peito, cada batida mais intensa. Oi, ele disse, a voz tremendo. Posso me juntar a vocês? Maria hesitou, o menino ao seu lado, que antes estava tão encantado, agora olhava entre os dois, confuso. Ele está lendo uma história. Ela respondeu, com a mão protetora em volta da criança. É um momento especial. Eu não quero atrapalhar, Lucas começou. Mas a insegurança em sua própria voz fez com que ela se sentisse desconfortável. Até mesmo a chuva parecia ter diminuído, como se o universo estivesse prestando atenção naquela interação tensa. Quem é você? O menino perguntou, seus olhos grandes e inocentes olhando fixamente para Lucas. Maria prendeu a respiração. Ela não queria que aquele encontro fosse uma distração para o seu filho. Sou Lucas, ele respondeu, piscando rapidamente. Só alguém que passou. Nesse instante, Carlos, que estava em pé com os braços cruzados, decidiu que era hora de atacar. Ele deu um passo à frente, uma expressão astuta no rosto. Lucas, você realmente vai se envolver com uma mulher assim? Sabia que ela... Cala a boca, Carlos. Maria interrompeu. Mas as palavras de Carlos se fixaram no ar. Olhou para ele, o semblante mudando. Carlos sempre foi mestre em semear confusão. Mas o que ele ia dizer? Ela é uma mendiga, Carlos declarou, o tom de voz elevado. E você está prestes a se sujar. O silêncio caiu de novo, pesado, como se a cidade à volta tivesse parado. Cada palavra foi um golpe, e o menino olhou para Maria, pondo em dúvida o que conhecia. O quê? Você sabe sobre mim? Maria respondeu, a raiva aumentando. Você não conhece nada da minha vida. Lucas estava paralisado. Ele não queria crer que Maria era mais do que aquilo que Carlos insinuava. Queria defender aquela mulher inteiramente por quem se sentia atraído. Mas ele não sabia a verdade. Precisava de respostas, e a situação estava prestes a esgotar sua coragem. Ele é o seu filho? Lucas perguntou, a voz falha. Maria olhou firme. Sim, ela foi direta, mas havia algo na maneira como respondeu que o deixou preocupado. Havia um passado ali, escondido sob o véu de simplicidade. O menino observava, agora mais tenso e sequer piscando. Ansioso, Lucas sentiu um frio na espinha. Isso não pode ser apenas uma história. Ele começou. A neblina de dúvidas começou a preencher sua mente. E se tudo o que era real, tudo o que sentia, fosse uma ilusão? Carlos aproveitou a hesitação de Lucas. Você não conhece o passado dela. Ela tem segredos, Lucas. Segredos que vão explodir na sua cara. No fundo, uma dúvida crescia, como uma sombra obscurecida. A cena se tornava um jogo de vida e morte, onde cada palavra poderia mudá-los para sempre. O olhar de Lucas devorava Maria, ao mesmo tempo em que buscava uma resposta em cada contorno de seu rosto. Ela olhou de volta, uma mistura de orgulho e medo. E ali, sob a luz trêmula da lanterna, algo inexplicável aconteceu. O pequeno garoto, com uma voz suave, disse: Você é o pai, não é? Da palavra pai cortou o ar como uma facada. Lucas congelou. O passado havia despertado. O medo e a esperança dançavam freneticamente diante dele. O que ele realmente sabia sobre Maria? O que estava escondido sob os rostos que o cercavam? A tensão subiu. O futuro parecia instável como um barco em águas turbulentas. O que era real e o que era fantasia? Uma tempestade se aproximava. E todos estavam prestes a sentir suas consequências. Lucas sabia que essa não era uma história comum. Ele precisava escolher. E rápido. O menino olhou nos olhos de Lucas e fez uma pergunta que parecia ecoar na noite. Você é o pai, não é? O ar ficou denso, como se alguém tivesse sugado toda a energia do ambiente. A confusão tomou conta de Lucas. O que aquilo significava? Ele não tinha certeza do que sentia, mas o peso da palavra pai caiu sobre ele como uma pedra. Maria se virou para o menino. A expressão dela era uma mistura de pânico e amor. Não, não é verdade, ela disse, a voz trêmula. Mas havia algo no jeito que falou que fez o coração de Lucas acelerar.
Carlos, observando cada movimento, sorriu, como um predador que sabe que a presa está encurralada. Está vendo, Lucas? Ela não pode escapar. Segredos estão prestes a ser revelados. O silêncio entre eles parecia um abismo. Maria olhou para Lucas novamente, fervendo com emoção. Uma força que pulsava entre eles, mas repleta de dúvidas. Não escute ele. Ele só quer nos ferir. Mas as palavras dela não pareciam eficazes o suficiente. Lucas se lembrava de sua vida, de suas escolhas, das sombras que sempre o assombraram. Por que você nunca me contou? Conseguiu murmurar. O nó na garganta dificultava o ar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão a poucos metros deles fez o chão tremer. A luz da lanterna oscilou e a cidade inteira parecia responder àquela súbita violência. Num instante, uma multidão surgiu, correndo, gritos e desespero tomando conta. O bonde de aço, logo à frente, explodiu em chamas, estilhaços de vidro espalhados como um campo de estrelas. A fumaça negra subiu como uma serpente, engolindo tudo ao redor. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a gritar. Desesperados, todos correram na direção oposta. Era um caos absoluto. Lucas e Maria ficaram paralisados por um segundo, sem saber o que fazer. O menino, mas também eles, eram apenas espectadores de uma tragédia que se desenrolava diante deles. Vamos! Lucas gritou, pegando a mão de Maria. Ela hesitou, ainda olhando para Carlos, que se deleitava na destruição, como se tivesse provocado toda aquela tragédia. Mas o olhar de Lucas, firme e determinado, despertou algo nela. Eles começaram a correr, puxando o menino junto, fugindo da cena. Na fuga, o menino gritou com medo. Mãe, tô assustado. Maria apertou sua mão, um fio de força em meio ao terror. Ele não pôde evitar de se perguntar se não havia algo mais em tudo isso. Se Carlos sabia mais do que deixara transparecer. Precisamos encontrar um lugar seguro. Lucas gritou, mas no fundo, seu coração estava pesado, uma nova dúvida. O que mais ele não sabia? O que mais Carlos poderia revelar? Enquanto eles se afastavam da explosão, um grito cortou o ar. Mais próximo agora. Alguém chamava. Maria! Maria! A voz era familiar e cortante, como uma faca. Ela se virou e, de repente, seus olhos se arregalaram. Uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher com um rosto que Lucas não reconheceu, mas que fazia Maria congelar. Você precisa voltar. Eles vão descobrir a verdade. A mulher gritou, parecendo desesperada, e a expressão no rosto dela trouxe à tona um choque que narrava segredos enterrados. Maria palpitava entre o terror e a confusão. Lucas olhou entre as duas, sentindo que estava no meio de um tornado de verdades ocultas. O que estava acontecendo? O que era essa verdade que estava prestes a ser revelada? Cada palavra da mulher, cada movimento, parecia ocultar um mundo de segredos. E agora, no meio daquela tragédia, tudo o que Lucas acreditava estar claro estava começando a desmoronar. O que ainda estava por vir? A tempestade que se aproximava precisava de uma resposta. E ele intuiu que nada seria como antes. A dúvida agora era uma sombra invisível, dançando ao redor deles. E ele sabia que a noite reservava mais surpresas aterrorizantes. Um caminho que ele poderia não estar preparado para percorrer. Enquanto a fumaça subia e os gritos ecoavam, Lucas e Maria pararam por um instante. O olhar dela se perdeu na figura que emergia da névoa. Era uma mulher de cabelos desgrenhados, com uma expressão de desespero que parecia atravessar a escuridão. Era como se ela tivesse saído de um pesadelo, mas a verdade era que ela parecia saber, mais do que deixava transparecer. Você precisa voltar, eles vão descobrir a verdade. A voz da mulher reverberou no ambiente tumultuado. Maria deu um passo à frente, quase como se fosse magnetizada. O medo a paralisava, mas havia uma urgência em sua voz que não podia ser ignorada. Quem é você? Lucas perguntou, misturando-se à intensidade do momento.
Ele queria entender, mas suas emoções estavam em um turbilhão. Agora, aquela figura escuras parecia representar mais incerteza do que pretensão de proteção. Você não pode ignorar o que está prestes a acontecer. A mulher gritou, mas seu olhar fixo em Maria revelava que havia mais do que palavras soltas. O pânico estava evidente na fisionomia de Maria. Ela balançou a cabeça em um gesto de negação. Por favor, não me faça voltar. Voltar para onde? Lucas questionou. O nó na sua garganta crescia. O que estava por trás daquela afirmação? O caos à sua volta parecia lentamente se intensificar, como se a cidade estivesse viva, pronta para engolir tudo. Maria desviou o olhar ao perceber que o menino estava tremendo ao seu lado. Mãe, ele murmurou, seu tom de voz cheio de inocência e medo. Aquela menininha, a quem Lucas começara a olhar como uma extensão de sua nova vida, estava agora cercada por um mistério que ele não compreendia. A mulher estava prestes a responder quando um ruído ensurdecedor interrompeu as palavras. Um tiro ecoou pela rua, fazendo com que todos ao redor se encolhessem. O olhar da mulher se voltou para o lado, e uma expressão de terror dominou seu rosto. Eles estão aqui! Vamos! Ela gritou, puxando Maria pela mão. Lucas não teve tempo de pensar. Ele agiu por instinto, segurando firme a mão da criança enquanto seguiam a figura desconhecida. Forças invisíveis pareciam se unir contra eles, enquanto gritos de pânico invadiam o ar. Correndo, eles se afastaram do local de horror. Lucas sentia seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele precisava proteger Maria e o menino, mas ainda havia uma sombra de dúvida em sua mente. Carlos estava em algum lugar, rindo de tudo. Isso, ele sabia o que estava acontecendo, e Lucas também. Finalmente, conseguiram se esconder em um beco escuro, longe da confusão e do caos. O ar estava pesado e o silêncio era quase ensurdecedor. O menino tremia, e Maria olhou para a mulher desesperada. O que está acontecendo? Eu não sei, ela respondeu, sua voz cheia de hesitação. Mas havia uma fragilidade em sua expressão que não passava desapercebida. Maria, vá com ela, Lucas disse, a ideia brotando em sua mente como uma relva indesejada. Saia daqui, eu vou ficar bem. As palavras saíram antes de pensar, e ele se sentiu um idiota assim que falou. A expressão no rosto dela mudou, passando da dúvida para uma súbita realização. Você é o pai, não é? O menino perguntou novamente, seus olhos grandes, arregalados. Não sou. Lucas começou, mas as palavras desapareceram em sua boca quando a revelação bateu com força. A verdade podia ser mais terrível do que ele imaginava. O eco da palavra pai reverberava. Maria olhou para ele e a mulher. Uma centelha de pavor começava a tomar conta do seu olhar. Lucas, você tem que confiar em mim. Eu não sabia. Não sabia que ele ainda estava vivo. A revelação deixou Lucas paralisado. O que ela queria dizer? Ele não conseguia processar isso. Uma sombra do passado se formou diante dele, e cada instante parecia um prelúdio para algo muito maior a ser revelado. A mulher começou a tremer. Ele precisa saber, Maria. Não podemos esconder isso por mais tempo. Ela estava desesperada. Mas o que ela estava falando? Quem era ela para Maria? E por que Lucas tinha a impressão de que toda essa bagunça estava prestes a se aprofundar ainda mais? O que realmente acontecera no passado? E quem era a figura que agora ameaçava sua nova vida? Eles estavam a um passo de verdadeiros segredos que poderiam destruir tudo. Ele olhou para Maria e as perguntas fervilhavam em sua mente. Ela virou-se e, pela primeira vez, Lucas percebeu que o medo não estava apenas em sua expressão. Era o medo da verdade. O que mais haveria para descobrir? A tempestade interna ganhava força e Lucas sabia que o futuro, agora, era um mistério a ser desvendado. Maria olhou para a mulher, com os olhos a brilhar de emoção e confusão. O menino, junto dela,
soltou uma leve tremenda de medo. Lucas não conseguia entender o que estava acontecendo. Havia um nó na sua garganta, um peso no peito. Voltar? Para onde? Ele repetiu, sentindo seu mundo desabar em um instante. A mulher respirou fundo, o desespero estampado em seu rosto. Esse menino, ele precisa saber. O passado não é o que parece. Maria, você tem que contar a verdade. As palavras dela eram como gritos no meio do caos. Tudo ao redor parecia se desvanecer enquanto a tensão crescia. Carlos, a poucos metros atrás, agora estava pairando como uma sombra, um sorriso arrogante nos lábios. Ele sabia que a situação estava prestes a explodir. Lucas olhou para ele e então voltou seu olhar para Maria, pensando em tudo de bom que havia sentido ao seu lado. Maria, o que está acontecendo? Ele não podia suportar mais essa incerteza. Maria abaixou a cabeça, como se as palavras estivessem presas em seu peito. Endo finalmente olhou para Lucas, havia lágrimas nos olhos. Eu não sabia que você estava aqui. Eu não queria que você estivesse envolvido. A mulher ao lado dela quase gritou. Ele é o que você tem de mais valioso, Maria. Ele precisa saber quem realmente é o pai. O menino, com uma expressão confusa, olhou de um rosto para o outro. O que você está dizendo? Sua voz estava tingida de preocupação. Lucas sentiu seu coração disparar. O pai? Ele repetiu, as palavras cortando como uma lâmina afiada. Sim, a mulher respondeu, a urgência entrelaçada nas suas palavras. O pai dele está vivo. É alguém que você conhece, Lucas. Ela finalmente revelou, as emoções transbordando. Os olhos de Maria se arregalaram e um grito mudo escapuliu de seus lábios. O mundo ao redor deles pareceu parar. Quem? Lucas perguntou, sentindo cada músculo do seu corpo tensionar. O garoto agarrou a mão da mãe, a insegurança refletida em sua expressão. Carlos observava com um brilho de satisfação, como se estivesse prestes a revelar um segredo maior. A mulher hesitou e então pronunciou um nome que ecoou como um trovão. É o pai dele, Lucas, e pior, ele é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba, deixando Lucas paralisado. Seu corpo ficou frio e a realidade estava se desdobrando em camadas que ele nunca tinha imaginado. Um irmão? A mente de Lucas girou enquanto ele tentava processar a afirmação. Não pode ser, ele murmurou, a dor e o choque se entrelaçando em seus pensamentos. A verdade parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próxima. Ele sempre soube que tinha o irmão desaparecido, mas nunca imaginou que pudesse estar tão próximo. Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, como se pedisse perdão. Desculpa, eu não sabia. Eu só sabia que ele precisava de um pai. A sinceridade em sua voz indicava que tudo o que ela fizera era por amor. Mas que amor era esse, realmente? Carlos deu um passo à frente, a expressão triunfante que nunca sairia. Lucas sussurrou, mais para si mesmo do que para aqueles ao seu redor. As rampas de suas escolhas estavam se desmoronando. Precisamos sair daqui, gritou a mulher, puxando Maria e o menino em direção a uma saída. Mas Lucas, paralisado por tudo o que acabara de descobrir, ficou para trás. A neblina ao redor deles parecia estar rodando, e cada instante se arrastava como se o tempo estivesse preso. Na penumbra daquela rua, o sinal de um novo futuro piscava, carregado de segredos e reviravoltas, e ele ficou sem saber que caminho seguir. O que mais havia para revelar? O que significava ser um irmão, quando a realidade era uma tempestade de sombras? Lucas sentiu que estava à beira de um colapso, e a resposta podia mudar tudo. Mas antes que pudesse decidir, um novo estrondo assolou a cidade. A explosão ecoou pela rua, o estrondo reverberando em cada canto. Lucas ficou paralisado, perdido em meio ao caos. As paredes tremiam e o ar estava denso com fumaça e gritos. Ele olhou para a mulher misteriosa, para o menino e Maria, todos com expressões aterrorizadas. Vamos, precisamos sair, ele gritou.
mas a adrenalina já inundava a cena. Enquanto corriam, ele não conseguia deixar de pensar na revelação devastadora. Um irmão? Um pai perdido nas sombras do passado? O conceito parecia uma nebulosa que não conseguia entender. E quem era aquela mulher que agora estava tão perto deles, com segredos que pareciam querer arrastá-los todos para uma tempestade? De repente, um novo som cortou os gritos, um choro que parecia mais familiar. Lucas hesitou. O menino estava agarrado à mão de Maria, e Lucas se virou, só para ver um grupo de pessoas correndo em sua direção. Olhos alarmados, o pânico estampado em seus rostos. "Fiquem longe, tentem encontrar abrigo", alguém gritou. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e quando se aproximou, Lucas ficou paralisado. Ele vai voltar." A voz dela era um grito desesperado. "Ele nem sabe que você está aqui, mas vai vir atrás de você." Quem? Quem vai vir?" Lucas sentiu um aperto no peito. A mulher olhou diretamente em seus olhos, e por um momento a fumaça pareceu se dissipar em torno de ela. "Seu irmão. Ele não vai deixar você em paz." Os olhos de Maria se arregalaram. "O que você está dizendo?" A incredulidade era palpável. A mulher respirou fundo, e Lucas viu a determinação surgindo em seu olhar. "Ele está vivo, e ele quer o que é dele de volta." Silêncio. A revelação pairou no ar como uma ameaça. O grupo de pessoas atrás estava exasperado. Mas o olhar de Lucas estava fixo naquela mulher. Ele queria gritar, queria correr, mas a verdade parecia estar cada vez mais próxima. "O que ele quer? O que é dele?" As palavras saíram, trêmulas. "Todo esse jogo começou por causa de poder. Ele não vai parar até recuperar tudo o que é dele. E você? Você pode ser a chave, Lucas." A mulher disse, sua voz alta o suficiente para atrair mais atenção. O garoto se encolheu, os olhos cheios de incerteza. Ficar ali, parados, era como ser peixes em um tanque, prestes a serem devorados. Carlos, ainda em alguma parte do caos, riu como se estivesse satisfeito com o espetáculo que se desenrolava. "Você acha que pode controlar o que não entende, Lucas?" Ele gritou, a voz penetrando a distância. "Você tá longe de saber como esse jogo termina." E a revelação veio como um impacto. Lucas percebeu que não. Era apenas sobre ele. Era sobre todos, sobre Maria, o menino e aquele desconhecido que estava à espreita, como um predador em busca de sua presa. Ele quer você de volta. Precisa de você para as suas ambições", repetiu a mulher. Mas quem era ele realmente? De repente, uma sirene de polícia cortou o ar, e a frustração de Lucas se transformou em desespero. Naquele momento, a verdade se transformou em um labirinto. Ele começou a correr, puxando Maria e o menino. Mas em sua mente, a dúvida persistia. E se seu irmão fosse alguém que nunca imaginou? Alguém que representasse um lado sombrio do que poderia ser? E um fragmento de memória surgiu, aberto como uma ferida. Uma noite muito tempo atrás, onde segredos foram enterrados. Aos poucos, ele se lembrou de sussurros, de promessas feitas na escuridão. Tudo parecia confuso, mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar se agravava. "Parem!" A voz da mulher ecoou, e Lucas hesitou. Ele vai querer você, e não para salvar você, mas para destruir tudo o que ama. A tensão era uma brasa, e a revelação formava uma tempestade que não iria embora. Nesse instante, um novo estrondo se fez ouvir, mais perto. As luzes das viaturas piscavam, e uma nova onda de gritos se aproximava. O que ainda estava por vir, Lucas não sabia, mas enquanto a poeira da explosão se misturava ao caos, algo lhe dizia que a verdade daquela noite ainda guardava segredos inimagináveis. E no fim, seria a conexão com aquele irmão perdido que poderia definir não só o seu destino, mas também o de todos ao seu redor. A explosão ecoou pela rua e Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados. As chamas dançavam ao fundo, iluminando os rostos angustiados ao redor.
A mulher misteriosa, ainda próxima, olhou para eles com um ar de pânico. Vamos, precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Ela puxou Maria e o menino, mas Lucas hesitou. O que mais ele poderia aprender? Cada batida do seu coração parecia gritar por respostas. Mas quem é ele? Lucas virou-se para a mulher, a pressão no peito quase insuportável. Quem é esse irmão? E o que ele quer de mim? A mulher hesitou, cada segundo parecia uma eternidade. Ele não é apenas seu irmão. Ele é alguém que você pensou que tinha perdido para sempre, ela disse, a voz quase uma súplica. Perdido para sempre? Lucas estava confuso, a mente girando. O menino juntou-se à conversa. Você está falando de um pai? Como assim? Seus olhos refletiam uma inocência que contrabalançava o caos ao redor. Maria estava atônita, conscientes de que palavras duras estavam prestes a cortar mais fundo. Ela olhou para Lucas, as lágrimas escorrendo. Lucas, eu não sabia. Eu pensei que tivesse deixado tudo para trás. Neste momento, a verdade se transformava em um huracano, ameaçando arrastar todos para longe. No fundo, Carlos estava ali, com um olhar satisfeito, como se houvesse se alimentado de suas angústias. Parece que você está a ponto de descobrir algo além das superficialidades, Lucas. O que você não sabe poderia arruinar não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. As palavras dele eram venenosas. Uma linha fina entre a fúria e a revelação, que pareciam prestes a se romper. A mulher olhou para o céu escuro e Lucas percebeu que ela tinha uma história sombria para contar. Algo que não era só dele. Precisamos encontrar um lugar seguro. Eles não estão apenas atrás de você. Eles estão atrás de todos nós. Ela gritou, a urgência em sua voz era palpável. Neste ponto, algo inesperado aconteceu. A multidão começou a se agitar, e no centro dela, uma figura emergiu. Um homem que Lucas nunca esperou ver novamente. Era Renato, seu verdadeiro pai. O homem que havia desaparecido anos atrás. O homem que ele pensava estar morto. Os olhos de Lucas se arregalaram. Você está vivo? As palavras saíram sem pensar. As memórias da infância, do amor e da dor, tudo convergia naquele instante. Renato olhou em volta, meio perdido, mas logo seus olhos se fixaram em Lucas. Eu voltei para te proteger, meu filho. A voz dele era firme, mas havia um desespero latente. O menino, agarrado à mão de Maria, soltou um grito agudo. Pai! Lucas se virou para o menino, e a revelação o atingiu como um golpe. A conexão que ele sentia com aquele garoto era mais profunda do que ele sabia. Ele respirou fundo, a avassaladora confusão de sentimentos o cercando. O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras da vida deles? Você sabe o que ficou para trás. Renato continuou. O que está atrás do seu irmão? As palavras dele pareciam sombrias, como se carregassem um fardo a mais sobre os ombros já pesados de Lucas. Maria, agora completamente desanimada, questionava tudo ao redor. Renato, o que está acontecendo? Ela mal sabia o que a vida deles estava prestes a revelar. Lucas se sentia dividido. O que ele sabia sobre seu passado agora pairava como uma tempestade. O homem que lhe desapegara agora queria se envolver novamente. Mas como isso aconteceria? Temos que sair daqui agora! A mulher gritou novamente, enquanto sirenes se aproximavam. Corações disparados. O tempo escorria das mãos deles como areia. O que parecia um retorno inesperado agora se tornava um filme de horror. O passado estava de volta para cobrar sua dívida, e eles não podiam escapar. Renato olhou nos olhos de Lucas, e por um momento tudo ficou em silêncio. Isso não é sobre o que você perdeu. É sobre o que está por vir, ele disse. E de repente, tudo fez sentido e não fazia sentido ao mesmo tempo. A tempestade que vinha poderia ser a redenção ou a ruína. O que mais Lucas teria que enfrentar? O que seu irmão sabia?
Uma nova dúvida se instalou, e com isso, um novo pesadelo parecia apenas ter começado. Lucas estava paralisado, os olhos fixos em Renato. As palavras pesavam entre eles, como se o ar estivesse cheio de tensão. "Você voltou", murmurou. Mas o susto e a confusão tornaram-se uma pressão insuportável. Renato saltou à frente, as mãos erguidas, quase como se tentasse alcançar Lucas. "Preciso que você me ouça, Lucas. Não estamos a salvo aqui. A urgência em sua voz era palpável, mas algo em sua expressão não parecia certo, como se um segredo estivesse prestes a sair. Ao redor deles, a multidão estava em alvoroço, os rostos cheios de medo e incerteza, enquanto sirenes se aproximavam, quebrando o silêncio. "É você quem vai me proteger?" Lucas disparou, a dor e a raiva escorrendo de suas palavras. Renato engoliu em seco, e por um instante, Lucas viu a vulnerabilidade no rosto de seu pai. Algo não batia certo. Uma sombra de medo passou por seus olhos. "É complicado, filho. Eu não estou aqui de graça." A voz dele tremia. A mulher misteriosa olhou para Renato, como se soubesse mais do que estava compartilhando. E a súbita, repentina dor na expressão de Maria fez tudo parecer ainda mais confuso. "Ele precisa saber a verdade", murmurou a mulher. "Ainda estamos em perigo. Temos que ir agora." Mas antes que pudessem se mover, a terra sob seus pés tremeu novamente. Algo formidável logo atrás deles. E ao se virar, Lucas viu Carlos avançar com um grupo de capangas, os olhares maliciosos prometendo caos. "Você realmente acha que vai escapar dela?" As palavras de Carlos cortaram o ar como facas. A mulher ao lado de Maria gritou, sua voz ecoando na confusão. "Ele não pode saber." E então, em um movimento que Lucas não conseguiu prever, ela se atirou em direção a Carlos, como se seu corpo fosse um escudo. A cena explodiu em ação. O impacto foi ensurdecedor. Lucas viu a luz do flash de uma arma ser disparada. Um grito agudo cortou o espaço. E ele percebeu que o tiro não fora para ele, mas sim para a mulher que tentava proteger Maria e o menino. O mundo pareceu parar por um segundo. O eco do disparo reverberou pela rua. Maria gritou, seu olhar em pânico. O menino, confuso, agarrou-se aos braços dela, enquanto o ar ao redor dele se tornava pesado. "Não!" Lucas gritou, a urgência disparando em suas veias. Mas a mulher caiu, a expressão dela fixada, entre dor e desespero. O chão pareceu desabar sob os pés de Lucas. "O que você fez?" Ele se virou para Carlos, o ódio queimando como fogo em seu peito. Mas Carlos simplesmente sorriu, como um vulto que se deliciava no sofrimento alheio. "Agora você vai descobrir tudo." Renato, ainda ali, olhou para o corpo que jazia ao chão. Essa mulher não deveria estar aqui. "O que você fez, Carlos?" O tom dele estava carregado de profundo desespero. Mas Lucas não podia processar tudo. Ele só olhava. Maria se lançou ao lado da mulher, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não!" A palavra ecoou, um lamento agonizante. E foi nesse momento que tudo mudou. O menino, ainda ao lado dela, olhou para Renato e, em um gesto que pegou todos de surpresa, gritou, "Você não é meu pai!" A revelação veio como um relâmpago. O olhar de Renato congelou, e Lucas sentiu o chão sumir sob ele. "Como assim?" Lucas perguntava para si mesmo, sentindo um nó na garganta, enquanto Maria abria a boca, mas as palavras pareciam perdidas. A verdade pairava como uma tempestade prestes a eclodir. O menino continuou, a inocência em seus olhos agora substituída por uma intensidade avassaladora. "Eu sei quem sou. Eu sou o filho do irmão dele." Um silêncio solidificou a cena, e em seguida o eco do passado bateu pesado em cada um deles. A confusão tomava conta da atmosfera. Se tudo estava se transformando, tudo o que pensavam saber sobre si mesmos, sua identidade, sua vida, estava em colapso.
O caos se tornara uma tempestade completa. O que era verdade? O que era mentira? Carlos se deliciava na cena, como um maestro de uma tragédia, e eles estavam prestes a perder tudo. A mulher caída, o menino, como elo entre dois mundos, e a verdade, uma lâmina afiada, pronto para cortar a frágil conexão que unia suas vidas. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, eles estavam prestes a descobrir que segredos mais sombrios os ligavam do que jamais imaginaram. Lucas sentia que a batalha tinha apenas começado. O que mais estava por vir? Lucas estava paralisado, os olhos arregalados. As palavras do menino giravam em sua mente como um redemoinho. Filho do irmão dele? O choque atravessou seu corpo, fazendo-o sentir-se leve e pesado ao mesmo tempo. O ar parecia denso, e a confusão se espalhou como fumaça em um incêndio. Acredite, aquilo não poderia ser verdade. Maria olhou para o menino. Seu rosto, um retrato de pânico. O que você está dizendo? A voz dela soava distante, quase como um eco. Renato, que até pouco estava seguro, agora parecia agarrar-se à verdade que desmoronava diante dele. O olhar de Carlos era triunfante, deleitando-se na desgraça que criara. Ele é seu irmão, ele e eu, o menino. Hesitou, como se estivesse carregando o peso de um segredo por muito tempo. Seu irmão Lucas é o homem que está atrás de você. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Lucas sentiu seu coração acelerar. Todos os rostos ao seu redor pareciam confusos. Pessoas tremiam. A urgência da situação o cercava. Renato ficou em choque. O que o menino tinha dito completava uma conexão que Lucas não havia notado. A mulher que se jogara em frente a Carlos, agora caída ao chão, começou a se contorcer. Maria, ela sussurrou, e as palavras saíram frágeis. Maria se agachou, colocando a mão dela sobre a mulher. Não, por favor, não! O que está acontecendo? A dor era visível. Um grito crescer. Algo estava sobre eles. Algo mais próximo do que pareciam imaginar. Lucas olhou ao redor. O pânico da cidade fervia, e as sirenes estavam cada vez mais próximas. Mas dentro dele, a confusão crescia, e o nó na garganta se apertava. O que mais estava oculto atrás de tudo isso? Em meio à agitação, uma presença sombria surgiu. Era um homem, alto e encapuzado, avançando entre as pessoas empurradas pela confusão. Seus olhos pareciam lançar um feitiço. Lucas! Ele gritou, sua voz coroando em meio ao clamor. Você precisa saber. O coração de Lucas parou por um segundo. Quem é você? Questionou, sem entender o que estava por vir. O homem se aproximou e, enquanto o medo dominava, ele ergueu as mãos. Você não conhece sua verdadeira origem. Não chega a saber quem realmente é. Carlos soltou uma risada cruel. Olha só, mais um pra dança. Mais um que acredita que tem a verdade. A multidão se virou em direção ao homem. As sirenes se tornaram um fundo sonoro. O terror pairava no ar. O homem olhou diretamente para Lucas. Você não é quem pensa que é. Sua mãe, a verdade sobre sua mãe é muito mais obscura do que você pode imaginar. E como se fosse uma bomba, essa revelação ressoou na mente de Lucas. O chão se abriu e ele não tinha mais o que segurar. Como assim? Lucas perguntava, a mente girando. Maria se levantou, a expressão cheia de determinação. O que você quer dizer? O que tem a ver com isso tudo? E enquanto ela questionava, tudo ao seu redor parecia girar ainda mais rápido. Porque sua mãe não é quem vocês pensavam. Ela esteve envolvida em algo muito maior, algo que conecta todos vocês aqui. A voz do homem intensificou a tensão. Lucas desejava se afastar, mas estava preso em sua própria história. Carlos havia desaparecido diante do peso daquela revelação. Os gritos estavam lá,
O caos continuava, mas uma nova realidade tomava forma. A mulher caída se contorcia, tentando juntar as palavras, enquanto Maria tentava protegê-la. O menino a seu lado estava aterrorizado. O golpe da verdade estava por vir. Lucas olhou para Renato, um homem que seu coração queria acreditar estar protegido por amor. Mas agora questionava tudo. E o riso de Carlos parecia um sussurro ao fundo, provocando. Lucas, você precisa saber. A verdade está mais próxima do que imagina. Seu futuro, seu passado, tudo está conectado. O homem encapuzado falou, e cada palavra era uma facada. Os sentimentos estavam à flor da pele. A dor e a confusão dançavam no coração de Lucas. O que estava acontecendo de fato? O próximo capítulo de sua vida estava diante dele, e ele precisava decidir rapidamente. Se afastar ou enfrentar o que estava prestes a ser revelado. O que mais estava por vir? E com a pressão crescente, tudo parecia prestes a explodir. No fundo, uma dúvida disfarçada, como uma sombra, murmurava. Você está pronto para a verdade? O caos estava instaurado. A fumaça se misturava ao desespero, e as sirenes cada vez mais próximas pareciam marcar o compasso frenético da cena. Lucas não sabia se avançava ou recuava. O olhar do menino, com medo e confusão, o atravessava como uma lâmina. A mulher caída ainda gemia, os ferimentos expostos do seu corpo torcionando o coração de Maria, que já estava em prantos. E Carlos, com um sorriso cruel, era a própria serpente no meio de tudo. Você fez o que quis, gritou Renato, seu pai. Isso não vai acabar aqui, Carlos. O riso do rival ecoou, enquanto ele se preparava para atacar novamente. Eu vou expor todos vocês. Não há como escapar da verdade. Chega! Lucas finalmente gritou. A voz dele soava firme, mas havia uma dor profunda em cada palavra. Ele olhou para Maria e o menino, e por um instante, tudo parecia claro. A verdade nos libertará, não importa quão sombria ela seja. O homem encapuzado olhou direto para Lucas. O peso de suas palavras ainda pendia no ar. Você precisa encarar seu passado, Lucas. É sua chance de escrever seu próprio futuro. De repente o menino, com lágrimas nos olhos, gritou, eu só quero um pai. Aquela frase cortou como um grito primal, levando todos a pararem por um momento. O silêncio carregava a dor, a verdade, a possibilidade de um novo começo. É como se a cidade tivesse respirado. As sirenes se tornaram um sussurro distante, enquanto todos focavam naquele instante. Lucas sabia que a escolha que tomasse agora teria consequências para sempre. Um fio de esperança cresceu ali com a coragem nas palavras do menino. Ele se virou para Renato, que o observava com expectativa. Eu quero saber a verdade. Juntos vamos enfrentar isso. Carlos soltou uma risada amarga. Isso nunca vai acabar. O que você não entende é que alguns segredos não podem ser revelados. Mas a determinação de Lucas cresceu. Ele olhou para Maria, que ainda segurava a mulher ferida, e sentiu o calor da conexão entre eles. Uma ligação que nada poderia quebrar. Tô pronto para saber quem sou de verdade. E se tiver que confrontar meu irmão, então que assim seja. Nesse momento, a mulher, em suas últimas forças, levantou a cabeça. A verdade curará feridas, mas também poderá abrir novas cicatrizes. Você tem que estar pronto para o que vem a seguir. Com um último suspiro, ela fechou os olhos, e um silêncio pesado tomou conta. O fechamento de um ciclo e o início de outro. As sirenes se intensificaram à distância, como uma sinfonia sombria. Lucas e Maria se entreolharam, a conexão agora mais forte do que nunca. Venha comigo, ele disse, pegando a mão dela e do menino. Vamos sair desse pesadelo. O grupo começou a se mover, direcionando-se para a saída do caos. A presença de Renato deu coragem, e eles abandonaram a cena de horror juntos. Apenas um passo de cada vez, mas sempre avançando, com a esperança pulsando no peito. Os olhos de Carlos se perderam na escuridão, o ódio ardendo como um fogo queimado.
Isso não termina aqui, Lucas. E assim, enquanto se afastavam do passado, eles também se aproximavam da descoberta de uma nova vida. A luta estava longe de acabar, mas enquanto a esperança oferecia uma luz. E o mais intrigante, o que mais o futuro reservaria? O que mais restava por revelar? Agora, que tal ficar ligado nas próximas histórias que vão tocar seu coração como essa? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso crescimento. Queremos saber a sua opinião, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial. Vamos juntos nessa jornada.